Olá, meninos e meninas da tropa de elite do Reiki Magic Transformation. Se você ainda não é da equipe, da tropa de elite do Reiki Magic Transformation, é possível que você tenha caído nessa aula. Essa é mais uma aula de Reiki, a aula 51, pelas minhas contas. E se você acabou de cair aqui de paraquedas, clica no card acima e vá para a primeira aula, para os avisos, para você entender o que é esse curso. Que é um curso que vai muito além do Reiki. Hoje, meninos e meninas, eu vou falar um pouquinho sobre a ficha de anamnese que eu vou soltar hoje. Na verdade, essa aula vai ao ar agora dia 29. E eu vou soltar a ficha de anamnese, que deve ser a ficha padrão para o nosso estudo, porque já que é um estudo científico, ela deve seguir o mesmo padrão para todo mundo. Eu sei que os que foram iniciados logo no começo devem estar pensando, oh, mas só agora. Eu acho que tudo acontece no tempo certo. Acho que eu não falei meu nome, né? Se você caiu de paraquedas aí, o meu nome é Luciane Marcozzi, para todo o resto já sabe o meu nome. Esse meu óculos está uma beleza, gente, não estou enxergando nada. Bom, além da ficha da anamnese, que eu disponibilizei já nos grupos, no Google Forms, eu vou mandar um arquivo em Word para vocês, porque tem alguns campos lá, que são os campos que devem ser preenchidos pelo terapeuta, sobre a técnica que nós vamos usar. No primeiro momento, quando surgiu a ideia do estudo, eu falei que nós iríamos estudar, cada um ia pegar 30 pessoas, depois eu falei que seria 15, nós iríamos trabalhar em grupo, e 15 a gente ia trabalhar sozinho. E que a gente ia dividir por técnicas, tipo técnica do caderno, técnica da caixa, técnica do gráfico. No entanto, o nosso curso, como ele é um curso muito intuitivo e ele tem amparo da espiritualidade, com o tempo nós fomos percebendo que o estudo, principalmente agora, nós vamos ter que dar encaminhar de uma outra forma, em razão do que a força-tarefa já se demonstrou. Nós já estamos aí, acho que há uns 15, 20 dias mais ou menos, que eu comecei a montar as forças-tarefas, e para quem não sabe o que é força-tarefa, são grupos de no mínimo 7 alunos, e esses alunos trabalham em especial determinado paciente. Todos eles usando a técnica da aula 35, que começa com o gráfico do Ho'oponopono, e segue com uma técnica de envio de reiki à distância do joelho. Uma técnica adaptada por mim, se você for ver outros mestres ensinando, pode ter uma variação. Lembrando que o nosso curso é totalmente intuitivo e eu sigo aquilo que chega para mim no momento da gravação da aula. Isso demonstrou que nós vamos trabalhar da seguinte forma. Tem gente que tem mais do que 30 já pessoas, tem gente que só tem 5. Então, você vai pegar essas 5 pessoas que você está enviando, se for à distância, você vai usar o método da aula 35. Se você não for iniciado ainda, você vai ter que passar essas 5 pessoas para mim, para que eu monte uma força-tarefa para essas pessoas. Porque só assim você vai ter o amparo espiritual necessário para não usar a tua energia aqui. E junto com você, outros 6 alunos trabalharão. Normalmente eu mesclo quem está iniciado com quem não está iniciado. E a gente segue com aquela técnica que está tendo êxitos assim fantásticos. Nós já tivemos história aí, inclusive de paciente minha, que agora está meio sumida, mas durante a força-tarefa ela teve uma alteração na mão, deu uma melhora na mão dela. Nós tivemos aqui alunos que eu montei força-tarefa para próprio aluno que não estava se sentindo bem. No caso de aluno é até mais fácil, porque principalmente aqueles que são engajados no projeto já tem aquela coisa de movimentar o campo do átomo, que é a parte das partículas e das ondas, de forma condizente com o resto de quem está efetivando o tratamento. Lembrando que o nosso tratamento, a base do nosso tratamento,
apesar de levar o nome de Reiki, o Reiki tem tudo a ver com a física quântica, mas a base do nosso tratamento é a física quântica. Partindo do princípio que, desde a descoberta que Einstein fez, né, que o elétron é diferente daquilo que era demonstrado na versão de Newton, sendo o elétron ora partícula, ora onda, e ora não existe. Isso depende do olhar do observador. E quem são os observadores? Somos nós. Quando nós montamos uma força-tarefa, nós estamos observando os átomos que compõem a matéria daquela pessoa e condicionando esse átomo a vibrar de determinada forma para efetivamente fazer com que aquela pessoa se cure. Mas vai além disso. Como nós começamos com o Ho'oponopono, e a função do Ho'oponopono é limpar as nossas memórias de dor que compartilhamos com o paciente. Lembrando que tudo que chega até mim é minha responsabilidade, e no momento que chega essa situação para mim, eu sou responsável por ela, porque eu compartilho memórias de dor. E a primeira sensação que eu devo ter e devo me condicionar a ter é de gratidão por essa pessoa ter me permitido ter o conhecimento dessa memória de dor que possivelmente eu não saberia se não fosse ela. Então ela é a grande oportunidade que eu estou tendo de curar uma memória de dor que com certeza prejudicaria a minha vida no futuro. Pode ser que hoje talvez eu não sentisse ainda os efeitos colaterais dessa memória de dor, mas sem a limpeza dela, com certeza eu lá na frente teria, né, todos esses problemas, talvez não da mesma forma que essa pessoa está tendo, mas teria o problema em razão dessa memória de dor. A partir da limpeza que nós fazemos, e fazemos a limpeza em nós primeiro, nós proporcionamos também a limpeza do paciente. Consequentemente, a gente vai para aquilo que o Joe Vitale numerou no livro dele, Zero Limites, do ponto zero, do marco zero. E que na física quântica a gente enxerga como o vácuo quântico, que é onde eu tenho a oportunidade de cocriar aquilo que eu estou idealizando. E aí só basta uma coisa, fazer a cocriação. Nossa Senhora, inventa que tá bravo. Fazer a cocriação e soltar para que o universo resolva o restante. Então, o nosso método, né, de cura e de testagem será esse, baseado nessa aula 35. Exceto aquelas pessoas que têm a possibilidade de tratar presencialmente, vão colocar também aí as suas experiências na sua monografia. A minha ideia é que a pessoa que escolher, por exemplo, 5 pessoas para trabalhar sozinha, ela vai fazer isso durante 2 meses. Vai relatar durante os 2 meses se houve progresso ou não dentro do quadro que se iniciou o tratamento. E após 2 meses ela vai inscrever essas pessoas numa força-tarefa. E nós vamos fazer ao menos 9 dias de força-tarefa para essa pessoa. Para quê? Porque eu quero entender se o funcionamento desse trabalho, ainda que em loco, presencial, tem o mesmo potencial que uma força-tarefa. A minha intuição diz que não. A minha intuição diz que a grande sacada do nosso estudo vai ser a comprovação que essa força-tarefa desempenha um papel muito mais importante na cura das pessoas do que o Reiki enviado sozinho. Isso não significa que nós não possamos fazer isso sozinhos, porque é melhor sozinho do que não fazer. Mas que se nós temos a capacidade, a possibilidade de reunir pessoas para que efetivamente a gente possa transformar essas curas, potencializando elas, eu acho que a gente tem que usar isso. Então, o que mais que eu iria dizer? Não tenham pressa, tá? Eu acho que assim, quem já entendeu o que é esse curso não precisa ter pressa para ser certificado. Até porque os certificados só vão sair lá para dezembro mesmo, que é quando a gente vai poder ter uma prévia desse primeiro estudo que nós estamos começando a realizar agora.
e para saber realmente quem é que sobreviveu até lá, para saber realmente quem realmente entendeu o que é esse projeto, porque eu quero certificar quem entendeu o que é o projeto. Aqui não é simplesmente um curso de Reiki. Você também aprende as técnicas bibliográficas que existem nas outras bibliografias de Reiki. Aprende. Técnica do caderno, da caixa, não fui eu que inventei. Apesar de ter feito, né, uma repaginada, em qualquer livro de Reiki que você pegar, você vai ver que existe lá. As próprias meditações que foram trazidas aqui para esse curso, muitas delas inspiradas em alguma leitura que eu fiz, mas totalmente repaginada. E o principal desse curso é a gente entender que ele é fonte de transformação nossa, para que nós possamos ser fonte de transformação do planeta. Então, a primeira coisa que a gente precisa abandonar é a pressa. Eu tinha aí do dia 6, 7 do mês de junho, 13 e 14 de junho, tinha lá listas de gente que se inscreveram para iniciação. E dessa lista, primeiro eu comecei a fazer uma avaliação através da radiestesia na semana de 13 e 14. Percebi que só 2 pessoas estavam com um padrão vibracional adequado e resolvi não iniciar ninguém. E foi a decisão mais acertada que eu tive. Porque o que eu observei desde esse dia é que inclusive pessoas que estavam na lista, que estavam caminhando bem com relação às aulas, desistiram do curso. Ou seja, eu nem anunciei, porque eu chamei individualmente, eu selecionei 6 pessoas, é isso mesmo, de 100 e pouco eu selecionei 6 pessoas que serão iniciadas. Vocês estão assistindo segunda, eu estou gravando domingo, que serão iniciadas hoje. E o meu critério de avaliação começou pela forma que essas pessoas têm se dedicado ao curso, porque a gente percebe a dedicação, tanto nos comentários do YouTube, quanto a participação dos grupos. Eu sei que tem gente que trabalha mais do que outras pessoas, não tem tempo. Agora é o seguinte, né? Vamos combinar, a aula tem 15 minutos, você não tem 15 minutos para você parar, assistir uma aula. Outra coisa, eu criei forças-tarefas para proporcionar a oportunidade de quem não é iniciado ainda perceber o que é o nosso trabalho. E dessas pessoas que desistiram do curso, que estavam todas empolgadas, eu coloquei em força-tarefa, que é o grande momento de você entender o que é esse projeto. A pessoa saiu da força-tarefa, algumas ainda vieram contar uma história para mim, uma história triste, tá bom. Outras não. Né? Então, quer dizer, o que eu percebo é assim, muita gente diz que quer melhorar. Muita gente diz que quer se transformar. Muita gente diz que o mundo não está bom. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei se foi Einstein que disse isso, foi algum desses grandes pensadores. O mundo não é ruim por causa das pessoas ruins. O mundo é ruim por causa das pessoas que se dizem boas e que quando têm oportunidade de fazer alguma coisa não fazem nada. Então essa vai diretamente para você, que sempre tem uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, já deixei em outros vídeos, mas vou deixar bem claro nessa aula, é com relação às forças-tarefas. Quando eu faço uma convocação, presta atenção na palavra, convocação, não é convite. Sabem a diferença? Para quem não sabe, eu vou explicar. Convocação você não tem escolha, você tem que estar lá. A não ser que você retire já, né? Como eu coloquei o nome do nosso pessoal de Tropa de Elite, a gente já sabe, quem assistiu o filme Tropa de Elite sabe muito bem do que eu estou falando. E partindo daquele princípio lá, né, de que você não aguenta, pede para sair. Então você foi convocado para uma missão, porque é uma missão fazer parte de uma força-tarefa. Até os nomes são parecidos com esse tipo de coisa, para a pessoa entender a grande importância que tem esse nosso trabalho. E aí a pessoa arruma uma desculpa assim, eu não posso, a minha vida está muito conturbada, eu tenho muita coisa para fazer. A vida é feita de escolhas, meu amigo. Olha, a aula 35 tem 15 minutos. Se você não tem 15 minutos para dedicar a você e a uma outra pessoa, realmente mudança você não vai ter na tua vida, sinto te informar. Vai continuar tudo a mesma porcaria. Porque se você planta abobrinha,
só pode nascer abobrinha. Não vai nascer outra coisa. Então para de se enganar. Para de inventar historinha. Conta a historinha para você, porque para mim não vai colar. Outra coisa é o seguinte. Várias pessoas me pediram auxílio para montar a força-tarefa e essas pessoas estavam em outras forças-tarefas. Moral da história. A pessoa que está numa outra força-tarefa, eu coloco na força-tarefa que indicou, porque se já que indicou, vai ter que ajudar. Só que não é porque eu coloquei ela numa nova força-tarefa que ela perdeu a obrigação de continuar na força-tarefa que ela estava. Ela simplesmente chega para mim e fala assim, olha, eu tenho muita coisa para fazer, a minha vida é muito atribulada e eu não vou poder continuar na outra força-tarefa. Aí a gente entende o tipo de comprometimento que cada um tem com o nosso grupo. E assim, muitas pessoas já foram iniciadas. Passa de 100 o número de pessoas que foram iniciadas, que chegam a 150. Né? A minha ideia é iniciar 1000 pessoas até o final do ano. E eu gostaria muito de certificar essas 1000 pessoas. Só que isso só vai acontecer realmente com aqueles que estão empenhados e que entenderam a grandiosidade desse projeto. Quem não entendeu, sinto muito. Não é para você. Pode assistir às aulas, elas são públicas. Mas o projeto é muito maior do que isso. Se você não se colocar do tamanho desse projeto, infelizmente você não cabe nele. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.